Vamos orar pelo momento da palavra agora, né? Até eu orei pelas crianças, esqueci da palavra. Senhor, estamos aqui também, Pai, mais uma vez, clamando ao Senhor poder e graça para receber os Teus ensinamentos, Senhor. Sem o Teu Espírito, Pai amado, a gente é incapaz de receber a Tua revelação, contemplar a Tua beleza, contemplar o Teu poder e se render aos Teus pés, ó Deus. Tudo é por meio do Teu Espírito, por isso, Pai amado, visita cada coração, visita cada lar que está assistindo pela internet, cada pessoa que vai assistir depois, que essa palavra, Senhor, gere transformação, vida em cada pessoa, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, meus irmãos? Deixa eu arrumar aqui minha roupa. Pronto. Gente, a gente está dando início a uma série de sermões, o Pão da Vida. São sermões bem eucarísticos, por isso todo domingo nós vamos fazer a Eucaristia aqui, realizar a Eucaristia. Faz parte do modo de ser sacramental, que é a proposta da nossa igreja, né? Então, uma igreja que vive essa forma litúrgica de sacramentalidade, realiza todos os domingos a ceia, né? A gente vê outras denominações que uma vez no domingo, um povo, principalmente o evangélico, né? Uma vez um domingo no mês. Tem mais a ver com realizar a ceia como um memorial, é só em memória, não tem graça conferida, tá bom? Mas aqui a gente entende que a ceia é um sacramento, tem poder, tem graça que alimenta a gente espiritualmente. E por isso é muito importante essa série de sermões para nós. Haja visto que essa semana, a abertura das Olimpíadas, teve uma polêmica muito grande com a ceia. Vocês têm acompanhado aí, muita gente ficou chateada, com raiva, se manifestou nas redes sociais. E, gente, também, né, assim, eu acho que é uma falta de respeito muito grande, mas cabe a gente mostrar a beleza disso aqui, gente. É missão nossa, do povo de Deus, manifestar o poder e a graça de Deus, esse legado, essa herança da fé cristã, de mais de 2000 anos. As outras pessoas podem fazer o que quiser, mas é nosso. A responsabilidade nossa mostrar a beleza disso. Entende? O legado dessa fé é nossa. E aí a gente começa a ver que nem na época da pandemia. Vocês lembram da pandemia que falaram que iam fechar as igrejas? E o povo, porque não pode. Aí ia fechar a igreja que ele nunca frequentou, mas ele estava com raiva porque ia fechar a igreja que ele nunca frequentou. Agora estão maculando a ceia que ele nunca vem participar. Inclusive, para você que está de casa aí, só assiste de casa, é lógico, né? Casos excepcionais, está cuidando de enfermos, que nem a gente tem aqui a família, o pessoal cuidando do reverendo Guilherme, da dona Ivonete, são casos excepcionais. Para isso tem os diáconos para ir lá visitar, ministrar a Eucaristia em outro tempo. O texto vai falar sobre isso hoje. Mas tem gente que nunca vem. Ainda mais porque existe um mito de que você não pode tomar indignamente, ou seja, está em pecado, não vou tomar ceia. Aí no dia da ceia a pessoa nem vem. Aí quando vem nas mídias aí, lá do outro lado do mundo, alguém faz uma ceia lá, totalmente profanada, aí fica com raiva, entra na internet, mas não vem participar da Santa Ceia do Senhor. Nem entende o que é a Santa Ceia do Senhor. Eu achei muito oportuno, não foi de propósito que a gente escolheu esse tema. O lecionário propõe isso para a gente. Então, o lecionário, daqui 3 anos, capaz que vocês vão escutar a mesma mensagem aqui, porque cada ano, ano A, ano B, ano C, corre as leituras para a gente. Daqui 3 anos vai ter essa mesma leitura, tá bom? Então, não foi assim, o pessoal escolheu porque surgiu a polêmica na internet aí. Não, gente, já estava escolhido. Deus sabe as coisas muito antes de acontecer. Jesus já sabia disso. E assim, não é por causa de polêmica, é por causa de nós. Nós que temos a responsabilidade de passar à frente a beleza, de ser abençoado e abençoar através disso, é que precisamos entender muito bem o que é a ceia. Então, a gente, nesse ano litúrgico, o ano B, basicamente, as meditações são no Evangelho de Marcos, e aí a gente, até domingo passado, meditou no Evangelho de Marcos, deu uma pausa. O lecionário escolheu o Evangelho de João durante 5 domingos para a gente falar sobre o pão da vida. Inclusive, no domingo passado, falou sobre esse mesmo episódio aqui. Parece que a gente está repetindo as coisas, né? Mas agora é sob a ótica do evangelista João. E aí, João, ele é meio diferente dos outros, né? Se você pegar a declaração da última ceia, não tem assim aquela descrição de Jesus partindo o pão, isso é meu corpo. Na última ceia fala do lava-pés, fala daquele que vai trair, fala que Jesus já sabe que tem um traidor no meio, e aí um discípulo fala assim, e aí, quem é? É aquele que eu vou botar o pão na boca.
mas não tem a descrição da ceia em si. Isso é uma atitude dos outros evangelistas, tá bom? Mas o evangelista João, ele introduz o que é a Eucaristia a partir desse evento que a gente está lendo hoje aqui. É o sinal do pão. E a gente precisa entender, eu acho que o que eu queria trazer como introdução da mensagem de hoje, dessa série de sermões, é que existe sempre uma associação profunda entre o que a gente faz na vida comum, que a gente acha que não é espiritual, e a nossa vida espiritual. A gente não consegue dissociar de tudo que a gente faz a nossa espiritualidade. Beleza? Por exemplo, põe o seu espírito para sorrir. Todo mundo tem espírito aqui. Mostra um espírito sorrindo. Gente, quando você está sorrindo, o seu espírito está sorrindo. Seu corpo sorri, o espírito está sorrindo. Tá bom? Quem vai no banheiro? É o corpo ou o espírito? É o corpo e o espírito. Quem está cozinhando? Quem está comendo? Quem está cantando? Quem está trabalhando? Quem está louvando? Quem está pregando? Gente, tudo que a gente faz tem um lado espiritual, tem uma dimensão espiritual. Por isso que a gente não pode se apegar num pensamento muito evangélico, assim, né? Coisas de Deus e coisas do mundo. Isso é espiritual, isso é mundano. Isso é de Deus, isso... Não, tudo que a gente faz envolve uma dimensão espiritual da nossa vida. Agora, cabe saber se essa espiritualidade está sendo iluminada por Jesus. Base disso é a nossa cultura anglicana, que vem da cultura celta. Não sei se vocês já perceberam uma cruz celta, que é essa cruz aqui, geralmente ela tem uns cordões, uns trançados assim, né? Porque na cultura celta pagã, eles entendiam que a realidade espiritual e material estava entrelaçada. A cultura celta é cheia de tranças. Os pães são trançados, as roupas têm tranças, os cabelos são trançados. Por causa disso, porque eles entendiam, já na antiguidade, que tudo que a gente faz está entrelaçado. Não tem como a gente dissociar a atitude material, as coisas materiais, do mundo espiritual. E essa maneira que hoje, muito do mundo evangélico, né, o mundo cristão vê coisas do céu e coisas da terra, é uma forma diferente de ver, às vezes até prejudica. Tem um porquê pensa desse jeito, mas não faz parte da nossa essência cristã. Nossa essência é tudo que a gente faz tem uma dimensão espiritual. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 3,17, tudo que fizerem ou disserem, tudo que disserem ou fizerem, façam em nome de Cristo, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Tudo que a gente for fazer entendendo que é por Jesus. Ou 1 Coríntios capítulo 10, 31 fala assim, portanto, quer comais, quer bebais. O apóstolo Paulo não fala assim, portanto, quer evangelizais, quer pregais, não. Quer comais, quer bebais, coisas simples, ordinárias da nossa vida comum. Façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não é menos espiritual a gente calçar um tênis e ler a Bíblia. Não é menos espiritual você tomar um café ou tomar a Santa Ceia. Não, a Santa Ceia não, é um negócio mais diferenciado, né? Por isso, a cada domingo a gente vai agora, nos próximos domingos, entrar nesse assunto, enriquecer o nosso conhecimento, viver essa beleza do que é essa experiência profunda da espiritualidade humana através da fé cristã, o sacramento da Santa Ceia, da comunhão, ou comumente falado, Eucaristia. Não sei se vocês sabem, Eucaristia quer dizer ação de graças, é uma palavra grega que significa ação de graças. Então, o evangelista João associa a esse evento que a gente lê hoje, a multiplicação dos pães, uma introdução do que é a Eucaristia nesse evangelho. A gente está acostumado a entender a Eucaristia lá na última ceia, onde Jesus quebra o pão e tal. Então, o evangelista João é simplesmente porque ele parte do sinal. Qual é o sinal da Eucaristia? O pão. Os outros partem do significado. Qual é o significado da Eucaristia? O sacrifício e a ressurreição de Jesus que atinge a nossa vida. Tá bom? Não tem nada de errado, eles não estão se contradizendo, é só um ponto de vista. E uma vez eu já falei aqui no púlpito que os evangelistas eles têm uma ênfase teológica. O que ele está escrevendo tem um porquê, cada evangelista está atingindo um determinado público, edificando uma igreja. E o evangelista João, para essa comunidade, para quem ele está escrevendo, seria, por exemplo, a primeira igreja do apóstolo João, para quem ele está escrevendo, é uma igreja que está excluída das festividades dos judeus. E esse texto inclui a gente num momento histórico. Fala que nesse evento da multiplicação dos pães era perto da Páscoa. Então existe uma intenção do evangelista em falar para a gente que tem algo importante acontecendo, similar a uma outra
coisa que aconteceu no passado, para que essas pessoas se lembrem. Tem algo memorial, né? O que a gente lembra quando acontece a ceia? A gente lembra da morte e da ressurreição, até que Jesus venha, lembra da promessa. O que esse povo deveria lembrar da Páscoa? Que Deus livrou os seus pais lá da escravidão do Egito. Que Deus conduziu eles pelo deserto durante 40 anos, provando eles, mas sustentando com um pão que desceu dos céus. Aliás, o pão ainda é na partida, né? A ordem de Deus foi: façam pães sem fermento, que a saída tem que ser rápida. E fazia parte da festividade da Páscoa, todo ano, comer o pão sem fermento. Então, essa galera que João está escrevendo, essa primeira comunidade, eles estão sendo inseridos em algo especial, mesmo que não participem da Páscoa dos judeus. Que coisa especial é essa? É Jesus, como sendo a provisão, o pão dos céus. Por mais que eles não pudessem participar da festividade dos judeus, eles estavam participando de algo que Jesus, o nosso mestre, realizou. Então, essa história vai se passar como uma lembrança de que Deus no passado fez coisas grandiosas, Deus no passado fez milagres, Deus no passado conduziu o seu povo, Deus no passado caminhou com o seu povo no deserto, viveu com eles. Lá aos pés do Monte Sinai, Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá com esse povo, eu não vou não, porque se eu for com eles eu vou matar todo mundo. E Moisés falou: Deus, se o Senhor não for, a gente não vai. Nem adianta, não peça para ir, não manda anjo, porque é a tua presença entre nós que vai diferenciar a gente de todos os povos da terra. Gente, a presença real de Deus. E acho que é por isso que esse texto mostra, numa multiplicação de pães, o sinal daquele momento em que as pessoas deveriam estar lembrando que Deus presente, caminhando com eles, milagroso, provedor, estava agora encarnado entre eles. Amém? E esse texto começa falando que Jesus, vendo uma grande multidão que se achegava, ele toma a iniciativa. Se vocês se lembrassem do sermão do domingo passado, falava que os discípulos chegaram para Jesus. Está vendo a ênfase diferente dos evangelistas? Um evangelista fala que os discípulos chegaram para Jesus e falaram: e agora, como que a gente vai alimentar a multidão? Agora, em João, Jesus chega para eles e fala: e aí, vamos alimentar como esse povo? E o texto dá uma ênfase no versículo 6, dizendo que Jesus perguntou porque estava testando Filipe, estava provando ele, a fé dele. Como que a gente vai alimentar essas pessoas? A gente pegou um fragmento do livro, mas no capítulo 3, Jesus está com a mulher samaritana e os discípulos chegam com comida. E aí Jesus está lá falando e o pessoal: Jesus, come aqui, a gente trouxe comida. E Jesus fala: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Agora ele pergunta para o discípulo: como que a gente vai alimentar? Meio que Jesus está esperando que, vamos fazer a vontade de Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Mas parece que os discípulos ainda não entenderam. E essa é a chave, talvez, para entender o restante do capítulo, o restante das outras pregações, é saber que Jesus se envolve com as pessoas, conhece a gente, nos coloca à prova. E o próprio versículo responde para a gente: Jesus sabia o que ia fazer. Sempre que nós somos colocados à prova, Jesus está sabendo o que vai acontecer. A nossa vida está nas mãos daquele que conduz a história. Jesus sabe o que faz. Dê graças, porque a sua vida é sinal de uma grande libertação de Deus, para o mundo poder ver e testemunhar. As provações sempre têm um propósito. Quando a gente se vê acuado, aflito, angustiado, a gente precisa se lembrar disso aqui. Jesus sabia o que ia fazer. Que certeza poderosa para a nossa vida. A sua vida está nas mãos de quem já sabia o que ia fazer. Esse texto e a série de sermões tem a intencionalidade de falar sobre a Eucaristia, né, gente? O pão da vida. E o que quer dizer nos evangelhos? O que quer dizer quando os evangelhos nos introduzem nessa compreensão de Eucaristia mediante a multiplicação de pães? Pressupõe graça e a natureza, tá bom? Então, as coisas físicas, a natureza, o que são as coisas criadas, a criação de Deus, mas uma graça, algo espiritual, como eu comecei falando aqui. Não tem como a gente dissociar o que a gente vive, o que a gente compartilha, o que a gente consome, de uma dimensão espiritual. Se você quiser compreender melhor esse assunto, leia o livro Liturgia do Ordinário, da reverenda Tish Warren. Ela é uma reverenda anglicana, maravilhoso, já li umas 2 vezes.
sempre dou de presente para alguém. Você vai entender um pouquinho mais disso. Tudo que a gente faz tem algo que está remetendo a uma graça divina, conhecer Deus no nosso dia a dia, tá bom? Então, a Eucaristia, a multiplicação de pães, esse evento está mostrando para a gente que existe natureza e graça associados. Bom, em outras palavras, quer dizer que na Eucaristia sempre tem uma relação profunda entre algo material e algo espiritual. Gente, para poder participar da ceia, tem que ter matéria, né? Que eu já falei várias vezes assim, os anjos não participam da ceia. Tem anjos aqui com a gente adorando juntos? Tem, gente. A gente está unido ao trono eterno de Deus. Os santos que estão lá adorando, adoram junto com a gente. Mas só a gente que tem matéria pode participar da mesa da comunhão, da Eucaristia. Por isso existe uma relação profunda. Isso está nos ensinando que coisas materiais e espirituais sempre têm uma relação para a gente poder viver uma experiência com Deus, tá bom? Nós fomos acostumados a explicar a Eucaristia a partir dessa maneira que o mundo evangélico, até o mundo católico vê, né? A transubstanciação, ou consubstanciação, transmutação, a partir de que o elemento se transforma em alguma coisa, ou simboliza alguma coisa. Mas a gente pode olhar para isso de uma forma um pouco diferente, tá bom? Porque o que é o pão? Esse pão que foi multiplicado é um sinal. É um sinal para aquele povo que está lá sendo alimentado pela multiplicação, de que Deus no passado sustentou eles. Algo milagroso aconteceu, pão, alimento desceu do céu. Deus trouxe à existência coisas que não existiam. O poder criador de Deus do passado está sobre Jesus agora. E esse pão é o sinal. Mas o pão, antes da gente consagrar aqui, representa o quê? Lembra quando a gente fala assim, pão nosso de cada dia? Quando uma pessoa perde o sustento, fala assim, perdeu o ganha-pão. Pão representa esse sustento, a dignidade da vida, o fruto do trabalho, uma relação saudável de família, quando a família se assenta na mesa para comer o pão, tá bom? É sinal de que Deus concede, por meio de nós, algo poderoso. O pão aqui representa o nosso trabalho. Deus não escolheu só o trigo para representar Ele, escolheu o pão, algo que a gente trabalha. Alguém dedica esforço, alguém dedica tempo, alguém dedica talento. Pão não tem pé de pão, tem pé de trigo, né? Então, o pão representa algo que Deus pega, que nós trabalhamos para poder representar Ele. Olha que coisa maravilhosa e graciosa isso. Você já parou para imaginar que quando Deus quer abençoar uma pessoa e falar assim, quer receber algo divino da minha parte? Recebe o que a Jana está fazendo. Olha lá o que a Jana está fazendo. É fruto do nosso trabalho. O pão representa isso. O que nós dedicamos aqui a Deus e consagramos é fruto do nosso trabalho, que a gente empenhou esforço. É sinal da fecundidade da terra, do trabalho do homem, do alimento e da unidade de uma família. Tudo isso a gente pode ver que o pão é um sinal divino da bênção sobre o povo de Deus, de que as pessoas tiveram talento, tempo, saúde, para poder dedicar em algo e oferecer a Deus, para representar a Deus que se oferece a nós. Parece uma roda que gira, né? A gente oferece a Deus nosso trabalho e recebe de Deus o trabalho dele naquilo que nós trabalhamos. Não só a chuva, não só o sol, não só a fertilidade da terra, mas o fruto do nosso trabalho. O que a gente faz na vida profissional é espiritual. Beleza? E aí tem profissões que não são dignas, né? Mas é espiritual, gente. Mostra uma espiritualidade caída, profana, condenada. Beleza? Qual é a profissão mais antiga do mundo? Todo mundo sabe, né? É um trabalho profano. Beleza? E depois que a gente consagra o elemento aqui da ceia, o pão, ele se torna um outro sinal. Então, antes de consagrar, ele representa o sinal da bondade de Deus na vida humana, e depois da consagração, ele se torna um outro sinal, é o sinal do sacrifício de Cristo, de seu amor sem limites para o homem, do alimento espiritual, da unidade do corpo de Cristo. Estes significados constituem, respectivamente, a realidade do pão da comunhão em Cristo. Os significados espirituais, o amor de Cristo, participação na sua morte e ressurreição, unidade da igreja, faz parte dessa realidade eucarística da igreja. Depois que nós consagramos, a graça é conferida, poder é conferido, nos une a Cristo na sua morte e ressurreição, empodera a igreja,
mostra o amor profundo de Deus, de amar até aqueles que hostilizam a Ele. Sabe a ceia lá que todo mundo reclamou? Quem orou por aquelas pessoas para Deus tocar com salvação? Nos estudos do Credo aí, me tocou muito na aula da semana passada, sem ser essa semana agora outra, quando Jesus está caminhando para o Calvário e fala assim que a ressurreição, ela depois do Calvário, a ressurreição, ela é bem discreta. Jesus, para sofrer e morrer, sofreu na frente de todo mundo. Mas para ressuscitar, ele ressuscitou em aparições bem pontuais. Jesus não precisou aparecer diante dos seus adversários para mostrar que a ira deles foi impotente. Jesus não apareceu para humilhar os seus adversários. Mas lá na cruz, Jesus orou por eles: Pai, perdoa eles. Será que a gente tem tido a atitude de Jesus? Ao olhar para a Eucaristia, saber que nós nos unimos a Cristo, Cristo tem vivido por meio da nossa vida, dos nossos relacionamentos, das nossas atitudes. Mais do que só o sinal do amor profundo, sinais espirituais, para uma fé sacramental. Gente, eu estou falando aqui com uma pessoa que viveu uma experiência de conversão, tá? Porque eu era batista, isso aqui, a ceia para mim era só um memorial, não tinha graça conferida, e agora é um sacramento, tem graça conferida, e a gente crê na presença real de Jesus na Eucaristia. Quando nós consagramos, Cristo está um mistério. Não vou explicar que o pão não deixa de ser pão, o vinho não deixa de ser vinho, mas Cristo está presente, uma presença física, através dos elementos aqui, tá bom? É um mistério que acontece, mas depois de consagrado, o sinal principalmente é que Cristo está presente conosco, nos alimentando. A provisão que aquele povo necessitado tinha era semelhante à provisão, à necessidade de provisão que o povo tinha no deserto, de alimentos. Jesus provê, e a nossa necessidade de alimento espiritual é provida pela presença real de Jesus na Eucaristia. O pão e o vinho, depois de consagrado, é sinal da presença de Jesus. Por isso a gente faz um momento solene, tem que ter reverência. Não pode ser feito de qualquer jeito. Tá bom? Tem uma coisa sagrada envolvendo o que é a Eucaristia, porque é o próprio Jesus presente conosco. Bom, e aí eu queria terminar falando, né, sobre quais são as consequências práticas disso numa teologia da Eucaristia, ou da comunhão, da mesa da comunhão, da ação de graças. Primeiro, mistério e realidade se misturam e não se separam. Espiritualidade na vida comum. Entender a Eucaristia, o mistério do pão, o mistério da presença real de Jesus, é entender que tudo que nós fazemos tem que remeter a uma espiritualidade profunda na nossa vida. Se a Eucaristia e a realidade natural do pão, elas são inseparáveis, se a gente não consegue dissociar a materialidade da espiritualidade, isso também nos leva a um entendimento profundo sobre tudo isso aqui. É que esse pão remete a um alimento. O alimento que nós comemos todos os dias também é espiritual, é uma espiritualidade. Participar de um banquete, participar de coisas em comunidade, deve ser para a gente um momento muito sagrado. E aí pode haver dois grandes extremos nisso aí. Primeiro, pensar numa sacralidade tão importante como se aconteceu no passado, em que os ritos da Eucaristia afastavam muito as pessoas. Rito feito de costas, em latim, onde as pessoas nem entendiam o que estava acontecendo, cheio de muita firula, de muita reverência, a ponto de que se distanciava demais das pessoas. A Eucaristia não é para isso. A Eucaristia é para a gente entender o tamanho do amor, da salvação, o tamanho da dimensão espiritual em que nós estamos envolvidos. E tem que entender que isso atinge a minha vida física e espiritualmente. É um alimento que vai saciar a fome, mas também que remete a, pelo menos na igreja primitiva, tá? Tinha um grande banquete quando os cristãos se reuniam, chamado ágape. Quando a igreja se reunia, fazia um grande jantar e participava da comunhão, da Eucaristia, desse banquete tudo junto. Às vezes, alguns pais da igreja não conseguem dissociar ágape só do banquete e só da Eucaristia. Essa dimensão tem que atingir a nossa vida, a igreja, atingir a espiritualidade da igreja no indivíduo, no individual, mas também no coletivo, tá bom? Mas também a gente não deve partir para o outro extremo, de banalizar o que é Eucaristia. Isso é,
secularizar demais. Lembrar que se esse banquete é material e espiritual, a gente também tem que lembrar que a Eucaristia deve nos conduzir para uma vida de ação de graças. E como que isso tem sido negligenciado nos nossos dias? Pessoas que, eu já falei aqui, não querem vir para a Eucaristia, pulam o dia, vêm de qualquer maneira, não têm a reverência adequada, não se preparam espiritualmente para receber esse alimento, mas também nas suas casas não vivem uma vida de Eucaristia, de ação de graças. Principalmente hoje em dia, onde as pessoas vão se reunir para comer, nem se reúne, só vai na geladeira, pega só para si aquilo que precisa e devolve. No livro da Tish Warren, ela vai falar como que isso é uma expressão idólatra que a gente tem na relação da comida. Gente, quando nosso mundo moderno se relaciona com a comida, de ir no mercado e vai lá na prateleira, pega lá o feijão, pega o arroz, quebra um pouco do ciclo de gratidão. Porque antigamente as pessoas tinham que ir na fazenda, pegar lá o arroz do produtor, e aí tinha que agradecer como que Deus abençoou aquele produtor, agradecer a terra, agradecer o sol, agradecer a chuva, como que Deus tem coordenado todas as coisas. Hoje, mal a gente agradece porque tem dinheiro para ir no mercado comprar. Mal a gente senta para fazer uma reunião em família, entendendo que é mais do que comer comida. Tem uma dimensão espiritual quando a gente se senta para comer em família e partilhar de uma refeição. Isso atinge a nossa vida como um todo. Naquele dia, Jesus tomou o pão e, depois de dar graça, distribuiu àqueles que estavam presentes. Que impede que façamos que a gente faça a mesma coisa com as nossas famílias? Sentar, agradecer, partilhar. Se a Eucaristia para a igreja é isso aqui, na minha casa também tem que ser. Nós somos chamados a essa compreensão de que é daqui de Deus, da expressão e da revelação de Deus, que a nossa vida passa para todo o resto da semana, para todo o resto do trabalho, para todo o resto dos relacionamentos, porque tudo que a gente faz é uma atitude material e espiritual. Você, quando vai no médico, não deixa o espírito em casa porque o corpo está doente. Não é assim? E você, quando vem à igreja, não vem só o espírito, porque a matéria é diferente do espírito. Não, vem tudo que a gente faz assume isso. E a Eucaristia está nos ensinando que existe toda uma dimensão. A realidade espiritual e material está entrelaçada, trançada. Não tem como a gente dissociar tudo isso. Mais ainda, Deus, o Evangelho, ilumina tudo isso que nós fazemos. É por meio da verdade de Deus e do Evangelho que nós podemos medir se o que nós estamos fazendo está certo ou errado, se estamos vivendo uma verdade ou uma mentira, se nós estamos tendo reverência com as coisas sagradas ou estamos profanando as coisas sagradas. E a segunda lição que o texto vai mostrar para a gente é que Jesus mostrou para os discípulos, depois que as pessoas estavam saciadas, que elas deveriam recolher tudo, os pedaços que sobraram, para que não se perdesse ou não se destruísse. Isso porque lá na Páscoa, lá na caminhada do Egito, as pessoas tinham que recolher o maná só para o dia. Se recolhessem mais, estragava. No sábado, na sexta, tinha que recolher para o sábado, tá bom? Mas se recolhesse durante a semana mais do que o necessário por dia, se perdia tudo. Mas o que está aqui nesse milagre não é que vai se estragar, é que tem que se recolher para evitar desperdício. Tem pessoas ainda necessitadas que vão ser alimentadas pelas sobras. E essa é uma outra atitude espiritual que deve contagiar o nosso coração. A gente não pode ser marcado por um povo que desperdiça, porque a cultura que a gente vive hoje é a cultura do desperdício, do consumo. A gente consome o que não quer mais, joga fora. E o Brasil está entre os países que mais desperdiçam alimento no mundo. E agora, entendendo que isso faz parte de uma expressão sagrada de viver espiritual, a gente tem uma responsabilidade de vida. Vocês já perceberam que a gente vai servir a Eucaristia, coloca na boca, principalmente o Mateus fica olhando assim, por quê? Não pode desperdiçar, não pode cair no chão. Quando termina, se for um dia especial, a gente consome tudo para não sobrar, mas o que sobra fica guardadinho aqui para poder os diáconos visitarem aqueles que não puderam vir, os doentes, servir para aqueles outros. A Eucaristia está ensinando para a gente que o sagrado e o material estão entrelaçados, fazem parte da nossa vida, e nós devemos viver essa vida expressiva na vida. O que significa recolher os fragmentos? O que significa recolher essas sobras? O pensamento corresponde justamente ao que Lucas fala lá no capítulo 11, versículo 41, sustentar aqueles que estão mais famintos,
mesmo com as obras, vai atender a necessidade de outras pessoas. Na sua família, na sua vida. Gente, evita desperdício. Pessoas já passaram fome. A minha esposa, Tati, já passou fome, gente. Aí a gente tem uma cultura assim de não querer desperdiçar comida, porque sabe como que dói. E essa experiência de saber a necessidade da comida, o valor da comida, é uma experiência que tem que passar pelo nosso coração, mesmo que a gente não tenha passado necessidade ou fome algum dia na vida. Também tem uma urgência de pôr fim terrível ao desperdício de recursos que acontece em algumas sociedades. Se entre a natureza, né, o pão material e o pão espiritual tem uma relação profunda, as sobras também têm uma expressão espiritual na nossa vida. O que na sua vida está sendo desperdiçado de talentos? O que na sua vida tem sido desperdiçado que não tem servido para suprir necessidade de outras pessoas? Porque não se trata só de uma atitude social ou material, mas de uma atitude profundamente espiritual. Como que a gente tem desperdiçado a nossa vida, os nossos talentos, os nossos recursos, deixando de alcançar outras pessoas em nome de Jesus, como atitude da redenção, do sinal da grande provisão de Deus, da grande libertação de Deus, presente com Jesus conosco na Eucaristia. Bom, tudo isso quer significar que a Eucaristia não é somente para quem recebe, deve avançar também para os ausentes, para os afastados, para todo o povo. Como é que a sua vida tem alcançado aqueles que não estão aqui conosco? Como que a sua vida tem alcançado aqueles que se afastaram dos caminhos, estão necessitados do pão da vida de Jesus, desse evangelho, da palavra, de consolação, porque fora da presença de Jesus, tudo que resta é medo, dor, desespero, porque não tem solução, mas na presença de Jesus, aquele que sabia o que ia fazer, a abundância de recursos e sobra para alcançar outras pessoas, e nós somos comissionados para isso. A gente vê também nesse texto aqui, esse grande ministério dos ministros de Deus, de servir as pessoas com esse pão. Sobraram 12 cestos, que quer dizer uma completude de unidade, né? As 12 tribos de Israel, ou a igreja agora nas pessoas dos discípulos, a igreja servindo, recolhendo para suprir a necessidade dos ausentes. A Eucaristia tem que lembrar isso para você. Todo domingo que você participar aqui, tem uma graça conferida em algo material. É material e é espiritual. É daqui para a sua vida, na sua casa. Tudo que a gente faz é espiritual. Tudo que a gente faz tem que ser dado ação de graças a Deus. E tudo que a gente faz tem que servir em abundância, sobras para alcançar outras pessoas. Nada pode ser desperdiçado. A sua vida não pode ser desperdiçada. A graça que Deus confere a você de respirar, de levantar, acordar, de ir ao banheiro, de comer, de beber, não pode ser desperdiçada só com você mesmo. Tem que alcançar outras pessoas. Não é assim com o maná do céu, não, o maná do céu se sobrar estraga, mas é assim com Jesus que está presente conosco. O fruto da Eucaristia não tem limite, é para todo mundo que segue Jesus e se declara seguidor de Jesus. Aqueles que participam da multiplicação devem partilhar depois com os irmãos força, luz que recebem, tornar-se eles mesmos pão a ser partido. Isso é a Eucaristia. Quando a gente alcança a vida de outra pessoa, a gente tem que ser um motivo da ação de graças dessas pessoas. Deus, com seu amor benevolente, alcançou a vida de alguém por meio da nossa vida. Nós também somos Eucaristia. A Eucaristia de Jesus tem a mesma lei da ágape, né? Aquele jantar gracioso que a igreja fazia na igreja primitiva, feita para ser partilhada, para socorrer um e outro. Quem recebe deve estar bem próximo ou semelhante a Jesus, tornando-se como Ele um dom para todas as pessoas. E é por isso que quem está aí de casa e não vem na Eucaristia, vou deixar um recado principalmente para você. Não tem como você participar do nosso culto à distância, participar da Eucaristia, da ceia. Ceias são para os que estão presentes. Você não pode fazer ceia sozinho na sua casa. Ceia é a mesa da comunhão, da coletividade, da partilha. É incompatível você, e na pandemia, abrir um debate grande sobre isso, né? E aí, faz Eucaristia ou a ceia quando as pessoas estão em casa com as portas fechadas, a igreja fechada? E aí, como é que faz isso? Algumas igrejas fizeram, outras não. Justamente por causa desse caráter coletivo da Eucaristia. Tá bom? Para a gente participar aqui tem que estar em comunhão, uma igreja. Se tiver um culto aqui e não tiver só o pastor pregando, ele não pode fazer Eucaristia, porque vai servir só para ele. E você de casa aí, não tem como a gente
passar pela internet o pão para você participar. Então venha, é comunhão, é partilha. A sua vida tem que ser compartilhada. As suas obras não podem ser desperdiçadas. E por fim, eu queria lembrar que esse texto termina com Jesus encontrando os discípulos no barco. É bonito que a gente falou aqui, né? Viver uma vida com a dimensão espiritual em tudo que a gente faz. Participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia, da Eucaristia, ser empoderado, unido com Deus, ter Jesus presente conosco. Parece que a vida agora vai engatar, vai dar tudo certo, mas a realidade não é essa. A gente pode presenciar um milagre hoje e amanhã está numa tempestade. A gente pode estar na bonança hoje, desfrutando da multiplicação dos pães, mas amanhã está num furacão. E faz parte da vida e é isso mesmo, mas Jesus sempre está conosco. Aquele que sabia o que ia fazer, encontrou com os discípulos no mar, caminhando sobre as águas. Os discípulos já estavam apavorados porque a ventania se bateu sobre o barco, mas Jesus estava com eles. E as palavras de Jesus para eles é a palavra que pode atingir todo o coração que está com medo, que está angustiado, que está aflito. Jesus fala: não tenham medo. O medo não pode ser o dono do seu coração. O medo não pode atingir a sua vida e levar isso para uma dimensão espiritual da sua vida, que vai te escravizar, tornar você um dependente de outras coisas que não seja Jesus. A palavra de Jesus para esses discípulos é: não tenham medo, sou eu. Na verdade, o que Jesus está falando e declamando é a palavra que Deus se revelou para Moisés no deserto. Tem tudo conectado aqui com aquele evento do passado. Moisés pergunta para Deus: e aí, eu vou lá falar para o povo que o Senhor mandou libertador, vai libertar, e quem é o Senhor? E Deus fala: eu sou. Diga para o povo que eu sou. Numa tradução assim, mais próxima da gente é: fala para o povo que eu vou ser tudo que eles precisarem. Se eles quiserem um libertador, eu sou o libertador. Se eles precisarem de comida, eu sou o pão da vida. Se eles precisarem de proteção, eu sou. Inclusive na caminhada do deserto, enquanto esse povo reclamava de tudo, lá nas montanhas estava Balaão sendo pago para amaldiçoar o povo. E toda vez que ele se virava para amaldiçoar, lançava uma bênção. Porque ele fala assim: é impossível amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E a gente tem que estar bem entendido que participar disso, viver essa dimensão toda, não é imunidade contra os problemas da vida. Mas nos problemas da vida, Jesus fala: não temas, não tenha medo, eu sou. Sou eu com você. Eu vou ser aquilo que você precisa. Você precisa de alento, de esperança, de fé, de cura. Eu sou. Podemos confiar no Senhor Jesus Cristo, porque o sinal lá do Egito, da peregrinação, foi uma esperança para o povo na época de Jesus, que é um sinal para a gente hoje, e nós seremos o sinal sempre do poder libertador, criador de Deus, desse amor pujante que envolve toda a nossa vida, toda a nossa realidade. Eu queria só terminar esse sermão lendo Isaías 51, do versículo 10 a 12, onde, numa profecia, o profeta lembra Deus no passado como uma esperança para a nação que vai receber um pesado juízo de Deus. O texto diz assim: não és o mesmo hoje, aquele que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar para que o povo atravessasse? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão, eles se encherão de alegria e exultarão. Sim, sou eu quem os consola. Porque então temem simplesmente mortais, que murcham como um capim e desaparecem. Não é o Senhor o mesmo que multiplicou os pães? Não é o mesmo Senhor que encontrou discípulos numa tempestade? Por que a gente continua desacreditando do seu poder amoroso? E por que a gente não vive essa realidade da Eucaristia? Essa introdução do sermão Pão da Vida nos chama a uma responsabilidade de vida. Mais do que vir consumir um pedaço de pão mergulhado em vinho, é entender a graça envolvida em algo material. Assim como envolve a nossa graça, a nossa vida física tem uma dimensão espiritual para expressar o poder de Deus de nos libertar e nos salvar e nos amar, como um sinal para o mundo de que Deus provê todas as coisas. A provisão não é material, é uma pessoa, é Jesus. Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e rendemos graças, Senhor, na atitude de adoração e reconhecimento pelo que o Senhor é.
O Senhor é o nosso pão da vida e a provisão de tudo que a gente precisa, Senhor. Deus, essa confiança de que nós temos que, quando o Senhor nos prova, o Senhor já sabia o que ia fazer, nos leva a entender que, diante das dificuldades da vida, podemos confiar naquele que sabe todas as coisas, sabe o que faz e tem poder para fazer muito mais do que a gente pode pedir ou imaginar. Deus, que a realidade da Eucaristia seja uma realidade não só do culto, da liturgia, mas de vida, de expressão do viver todos os dias, onde a nossa vida ganha contornos da provisão de Deus para o mundo, da provisão de Deus em tudo que nós fazemos, para que o Senhor seja exaltado, conhecido e glorificado, meu Deus. Deus, que ao participar da Santa Ceia, da Eucaristia, da mesa da comunhão, isso também invada a realidade da nossa vida no restante da semana, no restante do ano, Senhor. Entendendo que a nossa vida, o nosso lar, faz parte dessa comunidade de amor, que partilha o pão, mas partilha as bênçãos, partilha a Tua verdade, o Teu amor. Deus, nos perdoa quando a nossa vida tem assumido contornos de desperdício daquilo que é espiritualmente sagrado, Pai. E nos empodera, Senhor, para tornar tudo isso, Senhor, em benefício do Teu reino, do Teu nome, da Tua glória, para alcançar aqueles que estão afastados, aqueles que estão doentes. Deus, que a nossa vida seja essa partilha dos céus para aqueles que estão perdidos. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Pai amado, agradecidos, porque podemos escutar a Tua voz falando: não temas, sou eu. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nós damos graças em nome de Jesus. Amém.